Eu vou trazer para a palestra de hoje uma abordagem mais focada no Estado, né, e na universidade na qual eu represento hoje, que é a questão da mulher e a questão indígena. Então, para discutir um pouco da invisibilidade, né, dessas duas categorias, aí, se é que a gente pode chamar assim, de personagens na mídia. Então, por um lado, a gente vê o indígena subrepresentado num estado, né, onde eu estou hoje, no Mato Grosso do Sul, é o estado que tem a segunda maior população indígena do Brasil. No entanto, esse indígena ele não é representado pelos veículos de comunicação, né? Então, assim, por que isso acontece? É uma coisa que a gente precisa discutir, a gente precisa refletir sobre isso. Quem são esses povos que, apesar, né, de terem uma significativa participação ou de terem uma história muito consolidada e importante, eles não são representados pela mídia, ou quando são, eles são representados de forma totalmente equivocada, estigmatizada, problemática, né? Visto como aquele ser que é inconveniente, que só causa problemas, que é o atraso. Então, por que isso acontece? Então, essa é uma das questões que eu quero discutir hoje, trazer um pouco dessa experiência que eu estou tendo no estado do Mato Grosso do Sul, que é um estado que eu costumo dizer que o sofrimento é regra, né? É o estado onde a desigualdade social ela ainda é mais latente do que em outras partes, principalmente se a gente se espelhar no estado de São Paulo, né, que é o estado que ainda tem a desigualdade, ela não tem uma rachadura tão forte como a que eu vejo, que eu estou assistindo no Mato Grosso do Sul. E a outra questão que eu trago para uma discussão mais ampla também é a questão da mulher, que ela também é vista, né, como um ser inferior, como alguém que não tem voz, que não pode falar por ela mesma. Então, hoje a gente vê grandes movimentos, pessoas discutindo, colocando, pautando o feminismo, mas ainda assim a mulher não é representada pelos veículos de comunicação, né? Eu tenho um dado de uma pesquisa que mostra que a mulher não é fonte de informação, falando no jargão jornalístico aí, né? Ela não é fonte de informação. Então, em um ano, uma orientanda minha de mestrado, ela levantou que em um ano a mulher ela foi contabilizada nas pautas do veículo de comunicação 400 vezes. Se a gente contar isso em né? Vai dar o quê? Um pouco mais de uma vez por dia, né, que a mulher é pauta. E quantas reportagens a gente tem num jornal? E a mulher é pauta de uma reportagem por dia, né, em média, 1, 2 reportagens por dia. Então é muito pouco. Então por que essa mulher não é representada pela mídia se a gente é 50% ou mais de 50% da população? Então são questões aí de invisibilidade, né, de visibilidade que é muito importante de discutir, para pensar qual que é o papel da mídia nesse contexto? E aí a gente está falando, obviamente, dos veículos de comunicação tradicionais, né? Que ainda tem um grande peso, que ainda exerce uma força, né? Uma tensão na opinião pública muito forte. Ainda que a gente tenha redes sociais hoje, que a gente tenha outros espaços, isso é muito importante, essa é uma outra questão também que eu quero discutir, ainda assim os veículos de comunicação tradicionais têm grande peso, né? E exerce, aí eles são vistos, pelo menos vistos, como o bastião da credibilidade. E em tempos como o nosso, a gente vê que, na verdade, esses veículos, eles estão, pelo contrário, né? Eles estão perdendo o bonde da história, se é que a gente pode colocar assim. O meu objetivo era tratar da nossa rotina diária, da nossa lida diária com o mundo das imagens. A gente, nos mais diversos ambientes, sejam eles ambientes da mídia, tradicionais, ou o ambiente da cidade, por onde a gente circula, a gente lida com imagens o tempo todo. E essa avalanche, esse grande volume de imagens, traz pra gente alguns desconfortos. Então eu falei um pouquinho a respeito dessa carga excessiva que gera fragmentação, gera perda de sentido, as imagens perdem seu valor simbólico. E como a gente pode lidar com isso? Como a gente pode lidar com essa perda do valor simbólico, com esse caráter titânico, imperialista das imagens que nos envolvem o tempo todo. Aí eu falei da necessidade da gente exercitar um pouco mais a contemplação, que é devolver ao olhar a sua condição de sujeito, é devolver ao olhar a sua capacidade de enxergar as coisas. Falei um pouco a respeito também da escavação que a gente deve fazer para recuperar o sentido da imagem, ou seja, ir além da superfície, tentar perceber de que maneira essa imagem dialoga com outras. E falei também do método da rasgadura, da gente tentar viver um pouco também, esse afastamento, da gente fechar os olhos, da gente
perceber um pouco as coisas além da mediação imaginária? Bom, a gente sabe que hoje, né, com esse advento da tecnologia, com essas redes sociais, com as facilidades tecnológicas que a gente tem, é muito fácil a gente se perder numa grande quantidade de informação e numa grande quantidade de imagem, né? Então, assim, essa questão da credibilidade, ela fica muito mais forte. Então, hoje, o que o jornalismo, né, ele precisa fazer? O jornalismo, ele precisa ser pautado por ideais muito consolidados, né? Ideais de checagem, de apuração. Então, ele tem que ir lá para o seu princípio, né? Aí, utilizar dos preceitos jornalísticos mais fundamentais, que são o que é o preceito da veracidade, da ética, preceito da objetividade, para poder se diferenciar nesse meio. Então, com certeza, hoje com a grande quantidade de informação que a gente tem, é muito difícil a gente conseguir um filtro tão exato e identificar o que é certo e o que não é. Mas nós, como profissionais jornalistas, até por isso que a gente tem que defender a exigência do diploma, acho que é só por isso que vale, né? Se a gente conseguir aliar a técnica, a ética, a gente como profissional, a gente tem que saber, né, fazer essa separação, ter esse discernimento do que de fato é real, do que de fato pode ser levado adiante, né, nessa comunicação. Aí eu digo uma comunicação tanto textual como imagética, e o que, na verdade, precisa ser barrado, né? Então, assim, é um trabalho, assim, o jornalista hoje, eu acredito que ele tenha muito mais trabalho que antigamente, né? Esse trabalho, quem consegue, de fato, fazer esse trabalho de apuração, de checagem e tal, é o profissional jornalista, não qualquer um. Então, as pessoas costumam dizer, qualquer um hoje pode fazer notícia. Será que faz notícia? Qualquer um pode fazer textão lá no Facebook, fazer relatos, né? Mas notícia é outra coisa. Notícia, para ser notícia, ela tem uma série de critérios que tem que se considerar, né? Não é eu falar que eu estou, sei lá, vendendo a minha casa ou vendendo bombom no Facebook, né? Isso não é notícia. Então, a notícia é ou eu falar que eu vi um assalto. Tudo bem, eu vi um assalto, mas é quem vai saber reportar esse assalto, quem vai conseguir, né, trazer todas as nuances, trazer o contexto, trazer as fontes que são tão importantes para o jornalismo, né? As fontes testemunhais, as fontes pessoais. Quem vai conseguir fazer isso? Quem consegue organizar todo esse caos é o jornalista, né? Na minha opinião. Então, mas essa diferença, ela não é simples, né? Tanto que hoje a gente vê uma disseminação de notícias falsas muito grande. Até recentemente, agora, acho que foi a semana passada, o Facebook, ele tá dando dicas de como você evitar notícias falsas, né? Achei interessante, claro que muito superficial, ainda precisa aperfeiçoar muito os recursos, as dicas que eles estão dando, mas achei interessante que a plataforma também está preocupada com essa grande quantidade de informações falsas, né, que anda circulando pela rede. Eu não devo dar receitas, nem estou aqui para isso. Eu acho que seria um pouco, até uma presunção minha, estipular formas de lidar com a produção da imagem. Eu estava até falando desses métodos do ponto de vista da recepção, né, de como a gente pode lidar como indivíduos, como seres humanos no mundo de imagens. Mas aos profissionais da imagem, eu acho que um grande desafio é recuperar a visibilidade das próprias imagens que são produzidas. Talvez fazer esse investimento no poético, na estética da imagem, né, que muita coisa se perde antes. Agora, isso não é uma tarefa exclusiva do jornalista, isso é uma tarefa de quem recebe a imagem também. É perceber esses elementos poéticos que estão presentes também nas imagens. E, portanto, não é uma tarefa simples a gente tentar conceber um ambiente um pouco mais saudável, se é assim que a gente pode dizer, um ambiente um pouco mais ecológico, ou no ponto de vista da ecologia da comunicação, a nossa relação com as imagens. Uhum. Olha, isso depende, né? Assim, as situações do dia a dia profissional, pro pessoal, né? Assim, se a gente vê do lado do jornalista, do profissional jornalista, eu acho que ele, assim, o que o jornalista tem como recurso é a sua credibilidade, né? O que ele tem como vantagem. Então, se o jornalista, ele deslizar ou ele falhar, né, nessas técnicas de apuração, de checagem que a gente estava falando agora, a credibilidade dele vai ser aí dissolvida. Então, ele tem que pensar muito em como fortalecer a sua credibilidade a partir dessas técnicas jornalísticas. Então,
Eu acredito que hoje, principalmente hoje que a informação ela deixou de estar só concentrada em empresas, né, e está muito concentrada nas pessoas. A gente vê os blogueiros, né, os grandes blogueiros de política, de economia, quer dizer, é a figura deles que é importante, né? Os portais vão buscar esses blogueiros, colocam os blogueiros ali, mas muito pela imagem que eles conseguiram construir, né? Então, assim, essa credibilidade ela é assim, um ponto determinante até para a sobrevivência desses jornalistas que querem formar opinião. E essa credibilidade ela se forma através de um trabalho muito lapidado, né? Um trabalho muito contínuo e um trabalho sério também, que a gente não costuma ver hoje em dia, né? Então, hoje que a gente vê constantemente na mídia é uma manipulação de informações constante, né? Mentira, exaltação de determinadas figuras em detrimento de outras. Então, a gente está vivendo um momento, acho que hoje no país, um momento que vem de um ano, né? A gente está 1 ano do golpe hoje, um momento em que você vê realmente que a imprensa está trabalhando para interesses muito particulares. Isso fica cada vez mais evidente, né? Só não enxerga, talvez os leigos, né? Ou quem não quer enxergar o que vem acontecendo no país com essa imprensa.